Vamos lá, gente. Vamos. Foi difícil? Simbora, professor, simbora. Tava fácil, não tava não, gente? Ah, tava tranquilo. Tinha umas questões difíceis, mas tava tranquilo. Chora. Lá, fazer. Bom, então vamos lá. Ó, a questão 1. A questão é misturada, tá, gente? Mas as questões são iguais, tá? Uma sequência de etapas experimentais capazes de relacionar diretamente um micro-organismo, né, específico a uma doença específica. O micro-organismo deve estar sempre presente nas lesões de hospedeiros doentes, em associação constante. O micro-organismo deve ser isolado e cultivado em cultura pura. O micro-organismo deve ser isolado e o micro-organismo isolado deve reproduzir os sintomas quando inoculado em um hospedeiro sadio e, quando for reisolado do hospedeiro, inoculado artificialmente, correspondendo assim todas as suas características como o isolado das lesões do hospedeiro original. Que parâmetros que ele descreve, gente? É o postulado de Koch, não é? Tranquilo, né? Fácil essa, né? A gente viu isso há poucos minutinhos atrás, né? Vamos lá, questão 2. Em seu primeiro experimento, Pasteur pegou diversos frascos e encheu em caldo de carne e ferveu. Depois deixou os frascos abertos para que esfriassem. Em poucos dias, observou que todos os frascos tinham contaminados com micro-organismos, e os frascos que ele manteve fechados, após terem sido fervidos, estavam livres de contaminação. A conclusão a que chegou diante dessa observação foi que os micro-organismos estavam presentes no ar e eram responsáveis pela contaminação. No segundo experimento, colocou o meio de cultura em que frascos com pescoço em forma de S e procedeu à mesma forma que já havia realizado no experimento anterior. Ferveu os frascos e deixou-os esfriar. Depois de meses esperando, Pasteur não observou nenhuma forma de vida e concluiu que o pescoço em S. Olha a conversa, gente. O valor inicial da multa é 400. Que o pescoço em S impedia que qualquer micróbio estivesse presente no ar e entrasse em contato com o meio. Esse experimento comprovou qual teoria, gente? Biogênese. Da biogênese, né? Que organismos vivos só vêm de organismos vivos, tá certo? Márcia, e eu que não tenho nenhum desses trem aí, meu alugado. Aí tá todo desalugado. Aqui, o homem entrou desde janeiro que ele não me paga. E o pior é que o homem fica enraivado quando eu peço. Gente, o microfone aí, por favor. Ai, meu Deus. Que horror. Questão 3. Gente, eu vou ter que aprender como é que põe mudo aqui toda hora, porque eu só sei colocar no começo, depois eu não consigo. Esse trem é muito ruim de mexer para colocar mudo. Mas tá bom, vamos lá. Questão 3. Uma célula procariote tem, por característica, a ausência de núcleo no seu interior. Dessa forma, o material genético dessa célula encontra-se livre no citoplasma. Na maioria das vezes, estamos nos referindo às eubactérias. Já as células eucariontes são aquelas que apresentam uma estrutura organizacional mais completa e inclui os fungos e protozoários. As células bacterianas apresentam as suas estruturas fundamentais presentes em todas as bactérias. Beleza. O que desses daqui a bactéria não possui, gente? Carioteca. O próprio enunciado já falou, né, gente? Carioteca. Certo? Vamos para baixo, então.
4. Genética é a ciência da hereditariedade. Ela inclui estudos que são os genes, como eles transportam informações, como são replicados e passados para gerações seguintes de células transmitidas entre os organismos, e como essa expressão de sua informação dentro de um organismo determina as características particulares daquele organismo. A informação genética de uma célula chamada genoma. Entre os mecanismos de obtenção de variabilidade, né, esse mecanismo, também denominado sequência de inserção, contém somente um gene que codifica uma enzima e sítios de reconhecimento. Os sítios de reconhecimento são sequências curtas de DNA repetidas e invertidas que a enzima reconhece como sítio de recomendação entre os genes do próprio micro-organismo. São pequenos segmentos de DNA que podem mover de uma região para outra. Já matou, né? Mover de uma região para outra do mesmo micro-organismo. Transpossons, né, gente? Tranquilo? Sim. Professor, volta bem a primeira para eu ver, porque acabei de chegar. Bem a primeira? Primeira e a segunda. A primeira é postulado de Koch. A segunda é biogênese, tá bom? Terceira. Sim, Terceira, carioteca. tá bom. Certo? Gente, depois eu vou mandar para vocês o feedback por e-mail, tá bom? Questão 5. Uma substância, né, que inicia a transcrição do gene e as enzimas que são sintetizadas na presença de substâncias são chamadas de substâncias indutíveis, não é? E o exemplo que a gente falou na aula, que é no caso do Operon Lac, né? Tranquilo, né, gente? Questão 6. Em alguns casos, as bactérias estabelecem uma conexão com outra bactéria por meio de pontes citoplasmáticas. Essa conexão garante uma recombinação genética e é denominada de Conjunção. conjugação, né? Questão 7. As células são envoltas por uma bicamada fosfolipídica, no qual são inseridas proteínas de diversas funções. Gente, bicamada fosfolipídica e proteína. Estou falando de quê? Plasmática. Membrana citoplasmática. Questão 8. A célula é considerada a menor unidade funcional básica do ser vivo, possui uma capacidade de autoduplicação, que é uma questão extremamente importante para garantir a perpetuação da vida. Presente somente em alguns gêneros de bactéria, é considerado uma forma de resistência, por exemplo, ao calor, alta resistência à inativação química, dessecação, radiação, ácidos, entre outros. Qual que é essa forma, gente? Esporo. É o esporo, né? Beleza? Questão 9. Nas células eucarióticas, a transcrição acontece no núcleo. O RNA mensageiro precisa ser completamente sintetizado através da membrana nuclear para o citoplasma do início da transcrição. Além disso, o RNA começa a ser processado antes de deixar o núcleo. Nas células eucarióticas, as regiões de genes que codificam as proteínas são frequentemente interrompidas, quase que não saiu, hein? Por DNA não codificante. Desta forma, os genes eucariontes são chamados de compostos de exons, as regiões expressas do DNA, e as de intron, as regiões intervenientes do DNA que não codificam a proteína. No núcleo, a RNA polimerase sintetiza uma molécula chamada transcrito de RNA, que contém cópias de introns. A partícula que remove esses introns são chamadas de snRNP, não é, gente? Isso. Tranquilo? Foi até uma perguntinha lá do exercício avaliativo, né? Lá das questões lá do capítulo. E por último, a questão 10, né? Essa questão 10 mostra uma figura de
variação genética através de um vírus. Como que chama a variação genética através de um vírus? Transdução, né? Tudo bem? Tudo bem. Professor, Oi. um amigo meu queria ver se... É porque ele disse que ficou com medo de enviar atividade sem responder. Aí ele disse que apertou e enviou. Aí eu queria saber se foi certo ou não. Deixa eu olhar aqui. Qual que é o nome dele? O Bevan. Peraí só um pouquinho. Ixi, eu acho que eu não estava gravando, gente. Vocês acreditam? Mas tem nada não. Eu pego as respostas. Vocês vão ficar com a resposta, tá bom? Sou eu, professor. Peraí, calma, moço. Qual que é o nome dele? O Bevan. Ubervan com U? Isso. Ele mandou. Tá certo? Mandou. Tá, gente? Então, eu vou mandar o feedback agora para vocês, tá? Por e-mail agora, tá bom? Boa noite. Então, tudo certo, né? Tudo de bom para vocês. Até semana Tudo que vem. certo, Até professor. sexta, Obrigada né? pela revisão. Até Foi sexta. maravilhoso. Sexta do mesmo jeito, tá bom? Certinho. Tchau, gente. Tchau.